Salve, salve galera, eu sou o Léo e eu não sei vocês, mas eu tenho muitos livros aqui na minha estante que são livros que não são tão famosos assim e eu tenho dificuldade para encontrar pessoas que falem sobre eles, tanto aqui no YouTube quanto fora. E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre livros que não são tão famosos assim, mas que eu sou apaixonado. Existe uma história aqui na minha estante pela qual eu tenho um carinho enorme e que eu não vejo muitas pessoas falarem sobre ela. É uma história muito bonita, é uma história de superação que vai falar sobre milagres, sobre amor. E eu tô falando de quem? De Um Certo Verão. O David Baldacci, eu acho que é assim que pronuncio o sobrenome dele, é um autor que ficou conhecido pelos seus thrillers psicológicos, pelos seus livros policiais, mas dessa vez ele escreveu um romance, um drama. É uma história bem triste em alguns momentos, porque ela vai trazer pra gente a história do Jack. Ele tem uma doença que não tem cura e ele tá à beira da morte, ele tá se despedindo da esposa e dos filhos. Mas tudo muda quando a esposa dele sai de casa pra fazer alguma coisa na rua e ela acaba sofrendo um acidente, ela morre e ele fica sozinho com os filhos. E como ele tá com uma doença incurável, assim, que ele sabe que ele vai morrer a qualquer momento, ele é levado pra um asilo porque ele não tem condições nenhuma de cuidar dos filhos. E lá nesse asilo, ele vai acabar descobrindo o poder do milagre, ele vai acabar descobrindo o que o amor pode fazer na vida dele. E essa história é muito bonita por isso, é uma história de superação, é aquele tipo de história que te dá a sensação de esperança, de que as coisas podem ser melhores. E o Jack é um personagem maravilhoso. Quem já leu Um Certo Verão, deixa aqui nos comentários o que achou, e se vocês ainda não leram, corre pra comprar, porque é uma história muito boa, uma história que vai mexer com o seu coraçãozinho, com os seus sentimentos, e você vai terminar esse livro com aquela sensação gostosa de missão cumprida. Outro livro que eu tenho aqui na minha estante, que vocês vão falar assim, meu Deus, que livro é esse? É A Maldição do Lobisomem. Não compensa eu falar sinopse sobre esse livro, por quê? Porque ele faz parte de uma série de 8 livros, mas aqui no Brasil saíram apenas os 2 primeiros. Vai trazer essa coisa de lobisomem, de maldição, de colegial, de garotas e de garotos que se conhecem e sente aquele amor assim arrebatador, essas coisas bem jovens. É algo muito legal, mas que não fez tanto sucesso assim. Eu acho que é por isso que a editora acabou não lançando os livros restantes. Enfim, A Maldição do Lobisomem é uma dica pra vocês, se vocês leem inglês e quiserem se aventurar nessa história. E é uma história bem boa, não vão esperando assim que vai ser um livro extremamente espetacular, porque ele tem vários erros, mas é uma história pra você se divertir mesmo, passar o tempo. Um livro que eu já mencionei várias vezes aqui no canal é Dizem Por Aí, da Jill Mansell. Esse livro é um chiquilite, é um livro tranquilo, um livro gostoso, um livro pra você rir e se divertir mesmo. Ele vai trazer pra gente a história da Tilly. O namorado dela acabou de sair de casa, de levar as coisas dele, de abandonar ela e deixar um recadinho pra ela na geladeira, e ela pensa assim, cara, você é realmente um ridículo. Ela fica muito arrasada e decide sair de casa e deixar tudo isso pra trás, e ela se muda pra uma cidadezinha bem pequena, perto da melhor amiga dela, e lá ela vai conhecer um cara que vai abalar todas as estruturas da vida dela. Ela vai trabalhar como uma faz-tudo numa empresa de design de interiores, então é muito divertido você ver essa relação da Tilly com a melhor amiga dela conhecendo esse cara que é o príncipe encantado, que ela nunca tinha visto um cara tão bonito e tão maravilhoso na vida dela. É uma história sobre relacionamentos, é aquela coisa bem descompromissada, pra você rir mesmo, passar o tempo. E esse livro é muito especial pra mim, porque eu acabei lendo ele no Réveillon lá de 2012, e isso acabou me trazendo boas energias, eu acabei me divertindo muito com essa história, era o que eu precisava naquele momento. Ele é um livro que foi lançado originalmente lá em 2009, então é bem antigo, é uma história que tem muito bom humor, e a Jill Mansell é uma autora incrível, ela tem uma narrativa muito boa, então leiam e depois me contem o que vocês acharam. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês me deixa muito triste, muito chateado, porque é uma história que eu sou extremamente apaixonado, e é um livro que tem uma história muito boa, mas que ela não foi muito valorizada aqui no Brasil pela editora, então assim, eu fico muito triste de não saber a conclusão dessa trilogia. Eu tô falando de O Ladrão de Almas. Esse é o primeiro livro de uma trilogia de romance histórico que mistura um pouco de sobrenatural e que tem personagens muito bons. Essa história aqui no Brasil não fez tanto sucesso assim, ou fez até certo ponto, porque a editora acabou abandonando a publicação do terceiro livro. A autora até comentou nas redes sociais dela que não sabia o que seria feito com o terceiro livro aqui no Brasil, não tem previsão de publicação, e a editora que publicava aqui no Brasil essa história, eu acho que acabou perdendo os direitos, então realmente não tem como conseguir de volta, eu acho, como publicar esse terceiro livro, então a gente fica órfão. O segundo livro termina assim num cliffhanger enorme, então você fica curioso demais pra saber, mas a gente nunca vai saber o final dessa história, quer dizer, pelo menos eu que não leio tão bem inglês assim, eu não vou saber essa história até eu aprender inglês direito e comprar o terceiro livro pra ver como a história vai ser concluída, mas eu acho, e eu fico muito triste com o relaxo da editora aqui no Brasil. Deixando esse relaxo de lado, a gente vai conversar agora sobre um dos livros favoritos aqui da minha estante, é um dos livros mais fofinhos, mais legais que eu li nos últimos anos, e eu tô falando de quem? Do Projeto Rose. E o Projeto Rose vai trazer pra gente a história do Don Tillman. Ele
ele tem 39 anos, ele é um cara bonitão, bem sucedido, é professor de genética, mas ele nunca namorou na vida dele. Ele tem bons amigos e os amigos ficam cobrando isso dele até que ele decide assim, não, eu vou namorar dessa vez, e ele faz uma lista, ele faz assim um teste pra encontrar a namorada perfeita pra ele, uma namorada que seja assim, certinha, que seja igual a ele, porque ele é um cara muito metódico, que quer tudo no seu devido lugar, então ele é uma pessoa muito boa, mas é uma pessoa difícil em alguns momentos, e então ele cria o Projeto Rose. É uma história muito engraçada, porque o Dom é um dos personagens mais legais que eu já li na minha vida, vocês vão amar. É uma história que eu gostaria muito de ver no cinema, porque ia divertir muitas pessoas, e é esse tipo de filme, é esse tipo de livro que a gente precisa nos dias de hoje. Ai, viu? Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber sobre esses livros não famosos que são favoritos na minha vida. Eu sei que alguns deles vocês não vão poder ler, porque, bem, não concluiu aqui no Brasil, mas as outras histórias estão disponíveis pra vocês lerem. O link pra vocês comprarem na Amazon tá aqui na descrição. Comprem lá, leiam e depois me contem o que vocês acharam. Não esqueçam de deixar o joinha ali embaixo se curtiram o vídeo, de se inscrever no canal se vocês são novos por aqui e de ativar as notificações. E é claro, a gente se vê muito em breve. Tchau!